Mateus, capítulo 24, vamos ler a partir do verso de número 10 até o verso 14. Fala sobre os sinais da volta de Jesus. Os discípulos perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. E dentre os sinais, o verso 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Verso 12, mais uma vez, vamos ler juntos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado, ó Deus, pela tua promessa. Ó Deus, o Senhor reserva aos teus filhos um céu de glória, um céu da tua presença, um céu onde o amor de Deus se faz real. Mas, ó Deus, nós vivemos em dias em que, ó Deus, o mundo tem se contaminado. Ó Deus, a terra tem se contaminado por causa dos seus moradores. E, ó Deus, o pecado tem feito com que o amor de Deus se esfrie, diminua em muitos corações, mas permita que o nosso coração esteja, Senhor, firmado no amor de Jesus Cristo, o amor que trouxe o Redentor para ser o nosso Salvador e Senhor. Em nome de Jesus oramos. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor oramos. Amém. Podem se sentar, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Esta palavra do Senhor Jesus foi colocada num contexto de uma pergunta de quando viria o Senhor Jesus, quando o reino de Deus se estabeleceria e chegaria à consumação dos séculos. O amor é a natureza de Deus, faz parte da natureza de Deus. Deus é um Deus de santo amor. Nós imaginamos a comunhão com Deus como uma comunhão de amor, de graça, de bondade. Mas a palavra de Deus diz também que, por outro lado, o Senhor é um Deus de justiça e de retidão. E o que acontece? A palavra de Deus diz que na justiça de Deus, na justiça o Senhor faz com que o pecado seja condenado, o pecado seja reprovado, o pecado seja rejeitado por Deus, mas em seu amor, diz a palavra de Deus, que o Senhor enviou o seu próprio Filho, o nosso Pai Celestial enviou o seu próprio Filho para entregar a sua vida em meu e em teu lugar. Jesus foi àquela cruz para pagar pelos nossos pecados, por nossas iniquidades, por nossas transgressões. Mas isso não quer dizer que Deus, sendo amor, que Ele vai perdoar todos, ou que Ele vai isentar a sociedade ou o mundo de juízo. A palavra de Deus diz que o juízo certamente virá sobre o mundo. O juízo de Deus virá. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter arrependimento em nossos corações para que possamos ser preservados e ser salvos e podermos prevalecer e estarmos na presença de Deus naquele glorioso dia.
E a pergunta que nós temos que fazer é: será que o aumento da iniquidade está fazendo com que o amor em meu coração ou em teu coração diminua? Será que as pessoas, a agressividade, a maldade humana tem sido tal que tem nos afastado do Senhor a tal ponto que o amor de Deus tem sido tirado ou diminuído do nosso coração? No português, geralmente, nós falamos acerca de amor para várias coisas. Alguns dizem que amam futebol, que amam pizza, ou que amam a esposa, ao marido, ao filho. Mas na língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, existem 4 palavras para descrever amor. David Roper, ele diz acerca de uma delas que é eros, que é o amor paixão, que é o amor sentimento de afeição física. A outra palavra é storge, que é o amor de família, que é o amor de afeição natural, como alguém que possa dizer assim: eu amo a minha tia. A outra palavra é filia, que significa o amor de amigo, o amor de alguém que quer bem ao seu irmão, um amor fraternal. E a palavra mais importante e que mais traduz o verdadeiro amor, o amor de Deus, é o amor ágape. Esta palavra amor ágape, aparece no Novo Testamento com a maior frequência e descreve realmente o que significa o amor de Deus. Como substantivo, aparece quase 120 vezes, e como um verbo, aparece mais do que 130 vezes. Descreve a natureza e a verdade do amor de Deus. O evangelista João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus é amor. Deus espera que nós tenhamos amor no nosso coração. O nosso amor é um amor que é retributivo, que vai em resposta ao amor de Deus. João escreveu: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, se nós temos amor, é porque um dia Deus colocou este amor no nosso coração. E porque Ele nos amou primeiro, Ele primeiramente veio em nossa direção. O amor também é uma característica central nos discípulos de Cristo. Jesus disse: vós sereis conhecidos se tiverdes amor uns pelos outros. Vocês serão conhecidos como verdadeiros seguidores meus, se vocês tiverem amor em vossos corações. E a pergunta que nós temos que fazer é: será que eu tenho amor em meu coração? Será que eu estou revelando Jesus Cristo na minha vida através do amor que as pessoas podem perceber na minha vida, na sua vida? Será que as pessoas conseguem discernir que você é um discípulo de Cristo porque você tem amor em seu coração? Ou será que o amor de Deus se esfriou a tal ponto que você se tornou uma pessoa insensível, deixada levar de uma forma pelas circunstâncias naturais, e esfriou a temperatura do amor de Deus em seu coração? Jesus, Mateus capítulo 22, verso 37, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo foi: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos existem pelo menos 3 direções para nós termos amor. A primeira é a Deus. Como está o nosso amor por Deus? A segunda é o nosso próximo. Como nós estamos amando
o nosso próximo. E a terceira é a si mesmo. Como nós estamos nos amando a nós mesmos. Nós precisamos que o amor de Deus esteja presente na nossa vida. Nós precisamos ter amor pelo nosso próximo. Nós precisamos ter amor por nós mesmos. Vivemos em dias onde estatísticas têm elevado o número de suicídios. Pessoas que têm atentado contra a própria vida. Pessoas que têm se rebelado contra o seu próximo e são totalmente indiferentes para com o seu próximo. Pessoas que são totalmente alienadas a Deus e desprezam por completo ao Senhor, o Criador, o Deus eterno, aquele que nos ama de tal maneira. O amor tem se esfriado. O amor esfriando faz com que as pessoas não deem o seu melhor, mas deem o seu pior. A nossa sociedade tem se distanciado a tal ponto que nós estamos vivendo dias terríveis, de agressividade, de maldade humana, que tem chegado num ponto onde o juízo de Deus certamente há de vir. Nós não podemos levar a vida de uma forma insensível. Nós temos que pensar que Deus realmente está vendo todas as coisas e que Ele um dia voltará. E Ele espera que nós tenhamos amor em nosso coração. E Ele espera que nós tenhamos fé em nosso coração. E Ele espera que nós estejamos vivendo em íntima comunhão com Ele. Como está o amor em nosso coração? Qual é a temperatura? Será que tem se esfriado? O amor de Deus em nossa vida? Ou será que nós temos descoberto a grandeza do amor de Deus? A maldade, ela encontra um círculo vicioso. A maldade faz com que o amor esfrie, e o amor esfriando faz com que as pessoas se distanciem de Deus. E faz com que a maldade aumente, e faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais do Senhor. E o amor se esfrie cada vez mais. Esse ciclo precisa ser revertido. Essa direção precisa ser detida, porque caminhamos certamente para o juízo de Deus. O Senhor virá sobre a terra. Há alguns domingos atrás, os cartórios da nossa cidade disseram que se uma pessoa quiser trocar identidade, pode ir no cartório. Se é homem, pode se tornar mulher. Se é mulher, pode se tornar homem. Conforme a lei do nosso país, do Supremo Tribunal Federal, falou a respeito disso. Algo que vai totalmente contrário à palavra de Deus, às Escrituras. A palavra de Deus diz: nos últimos dias, os filhos serão rebeldes aos pais. Os pais não terão amor por seus filhos. Nós estamos vivendo em dias que a palavra de Deus tem sido colocada de lado. E o que nós temos que esperar? Certamente o juízo de Deus há de vir sobre a face da terra. Certamente o Senhor está perto de voltar. A medida da iniquidade está chegando a um ponto em que Deus vai ter que dizer: basta. Onde o Senhor há de dizer que realmente o mundo chegou num ponto que não tem mais solução, que é necessário que o Filho de Deus volte, conforme a promessa da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Quando o anjo do Senhor se refere à igreja de Éfeso, e ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Note que a palavra fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja era uma igreja virtuosa. Versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E que tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Várias qualidades importantes. Mas estava faltando a qualidade central. Há meses atrás, o pastor Aguiar pregou sobre a igreja de Éfeso, falando acerca de como, por muitas qualidades, que foram abaixo por causa de uma falha estrutural. Todo o conjunto da obra estava ali, mas faltou um ponto central e fundamental. Quando Jesus encontrou com Pedro, após Pedro haver falhado com o Senhor Jesus e negado o Senhor Jesus, Jesus falou para Pedro uma coisa: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Será que nós amamos a Deus? Será que nós conservamos o nosso amor pelo Senhor? Estarmos na igreja de Cristo, virmos aos cultos, adorarmos a Deus, importantíssimo. Mas onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? O nosso coração está, como disse o Senhor no mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. A palavra de Deus diz que certa ocasião Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, me ofereça o teu filho, Isaque, a quem você ama. Prova o teu amor por mim, oferecendo o teu melhor. Dê o teu melhor. E a palavra de Deus diz que Abraão foi subindo até o Monte Moriá, e quando ali chegou, Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, que ele tinha esperado por 25 anos. Abraão então levantou aquele cutelo, então Deus falou assim: basta, agora sei que me amas com todo o seu coração. E apareceu um cordeiro preso aos arbustos, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar do filho. E naquele lugar, Abraão disse: Deus proverá para si meu filho. E meus irmãos, um dia naquele mesmo monte, Deus realmente provou. Não foi Abraão que deu seu filho, não foi Abraão que deu o seu melhor, mas foi o próprio Deus que entregou o seu filho Jesus naquela cruz, por mim e por você, para provar o seu amor por nós. Mas e nosso amor? Como está o nosso amor por Deus? Como nós temos amado a Deus? De uma forma superficial? De uma forma de aparências? Ou de uma forma completa,
com um verdadeiro e sincero coração. Pode-se perder o amor de Deus por muitas coisas. Aquela igreja de Éfeso diz assim: conheço as tuas obras. Pode-se estar fazendo obras e perder o amor. Pode-se ter trabalho e perder o amor. Pode-se ter virtudes e perder o amor. Como está o amor de Deus hoje em nosso coração? Será que nós estamos amando a Deus de verdade, com intensidade? Será que nós perdemos o amor de Deus por causa do amor do mundo? João escrevendo, ele disse, no capítulo 2, verso 15 da sua primeira carta, diz assim: não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que perdemos o amor a Deus por causa do amor às coisas deste mundo, a este mundo, que a palavra de Deus diz que esse mundo passará? Ou será que nós estamos conservando a chama acesa dentro do nosso coração, a fé viva dentro da nossa alma, para que o amor de Deus esteja presente dentro de nós? Como Paulo descreve o amor? Na primeira carta aos Coríntios, ele diz, no capítulo 13, versículo 4, ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essa é a qualidade de amor que a palavra fala. E a palavra fala nos primeiros versículos desse capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É o amor que traz a perfeição, a valorização, o melhor para tudo aquilo que nós fazemos. Pastor Fernando, que foi um pastor da equipe, ele cita um irmão, que na época nós tínhamos os bancos da igreja, os bancos de madeira, e havia um zelador, o irmão Justino, que o irmão Justino, ele chegava às 5 horas da manhã, e ele chegou então para o pastor da época, que era o pastor Lima, e falou assim: pastor Lima, por que o senhor faz isso? Pede que o senhor Justino, um senhor idoso, venha às 5 horas da manhã para limpar os bancos da igreja. E então, a resposta que o pastor Fernando do irmão Justino foi: não é o pastor Lima quem me pede que eu venha limpar os bancos da igreja às 5 horas da manhã. Eu venho porque eu amo a Deus. E cada vez que ele passava o lustramóveis, o produto no banco, de limpar os bancos, ele orava para que Deus enchesse os bancos da igreja, onde eu e você hoje estamos sentados. Ó Senhor, abençoa as pessoas que vão chegar. O que nós fazemos por Deus? Como nós estamos servindo a Deus? Será que nós estamos vivendo para Deus por amor? Cantando, servindo, ministrando, adorando? Ou será que nós entramos num ciclo de olhar para fora e fazer para dentro de uma forma indiferente? Que a graça de Deus venha sobre nós para renovar o amor de Deus em nosso coração. A palavra de Deus diz
que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fonte do amor continua sendo o Espírito de Deus pairando e enchendo o nosso coração. Nos primeiros dias da igreja, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos e questionados por que eles estavam falando do nome de Jesus, aqueles que os confrontaram chegaram dizendo: parem de falar do nome de Jesus. Mas eles continuavam falando, e eles continuavam vivendo, e eles continuavam adorando a Deus de todo o seu coração. E quando chegaram, as autoridades falaram assim: e reconheceram que aqueles homens haviam realmente estado com Jesus. Por que eles reconheceram que eles haviam realmente estado com Jesus? Primeira coisa, é porque eles tinham uma fé intrépida, uma fé vigorosa na pessoa do Senhor Jesus. Eles criam realmente que o Senhor Jesus havia morrido, ressuscitado e que em breve ele voltaria. Eles tinham uma fé viva no Senhor. Como está a tua fé? A palavra fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, deixarão a fé. Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra, fé na pessoa de Jesus Cristo. Como está a tua fé em Jesus Cristo? Como está a tua confiança no Senhor Jesus? Outra coisa, eles reconheceram que aqueles homens realmente estavam com Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo enchia o coração daqueles primeiros irmãos, daqueles apóstolos, daqueles que estavam dispostos até a dar sua vida por Jesus. Mas de verdade, de uma entrega real, de uma entrega completa, porque o Espírito Santo os havia enchido completamente. Estavam mortos para si mesmos, mas estavam vivos para Deus. Como está o nosso coração? Estamos hoje cheios do Espírito Santo? E uma terceira característica sobre aquela igreja: havia verdadeiro amor em seus corações. Que Deus possa encontrar nos nossos corações um coração cheio de amor, do verdadeiro amor. Que nós não abandonemos o amor, que nós não esfriemos no amor, mas que nós conservemos o amor de nosso Deus em nossos corações. E o amemos de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós queremos nos humilhar perante a Tua presença. Ajude, ó Deus, a cada um de nós a manter viva a chama do Teu santo e profundo amor. Amor maior, amor que levou o Senhor Jesus a entregar a sua vida naquela cruz. João escreveu: quando Cristo veio, Ele nos amou até o fim. Ó Deus, permita que nós possamos Te amar, ó Deus, com todo o nosso coração. Amar, ó Deus, que é um sinal de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nesses dias, quando, ó Deus, a iniquidade tem aumentado, que nós possamos conservar viva a chama do Teu amor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua palavra.